Irmãos e irmãs, boa tarde, eu sou Ana Paula Teixeira e vou estar apresentando para vocês o programa Nossa Igreja hoje. Deus nosso Pai, eu te ofereço todo o dia de hoje, minhas orações e obras, meus pensamentos e palavras, minhas alegrias e sofrimentos, em reparação às nossas ofensas, em união com o coração de teu Filho Jesus, que continua a oferecer-se a ti, na Eucaristia, pela salvação do mundo. Que o Espírito Santo, que guiou Jesus, seja meu guia e amparo neste dia, para que eu possa ser testemunha do seu amor. Com Maria, Mãe de Jesus e da Igreja, rezo especialmente pelas intenções do Santo Padre para este mês de dezembro. Para que todos experimentemos a misericórdia de Deus, que nunca se cansa de perdoar. Para que as famílias, de modo particular as que sofrem, encontrem no nascimento de Jesus um sinal de esperança segura. E vamos então para as notícias do dia. O Instituto de Missionários Leigos completou 21 anos de sua fundação no último dia 27. Para celebrar mais um ano de atividades desta obra evangelizadora, foi realizada uma celebração eucarística com a presença dos membros do Instituto na Paróquia Cristo Redentor. Anunciar com ânimo e generosidade o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. É este o objetivo do Instituto de Missionários Leigos. Criado em 1994, Padre Antônio Geraldo de Assis Pereira e um grupo de leigos tiveram a graça de formar e dar início ao Instituto, uma associação de leigos católicos comprometidos com a missão local e além fronteiras, fundamentada na espiritualidade ignaciana. O Instituto de Missionários Leigos é uma associação de leigos e leigas católicos que se dedicam à evangelização. O Instituto de Missionários Leigos é um grupo da nossa igreja que humildemente se dispõe a contribuir para a evangelização e para o crescimento da nossa igreja, em nossa diocese e também nos lugares para onde Deus nos chamar. Além de celebrar o aniversário do Instituto, a missa deste dia 27 também marcou a posse dos novos membros da equipe de coordenação à frente do Emílio nos próximos anos. As comissões de espiritualidade e retiro, de formação, de confraternização, de apoio para a liturgia, de finanças e de apoio para a mobilização sustentam as decisões da associação, dando a ela o respaldo necessário. Sempre haverá mudanças, mas as mudanças que haverão de acontecer, elas deverão surgir nos próximos 3 anos, porque nós somos formados de um grupo de leigos e dentro desse grupo nós temos comissões. Só parabenizar ao Milton Cândido, membro fundador do Instituto de Missionários Leigos, que durante esses 9 anos, com brilhantismo, coordenou o Instituto. E agora convido a todos a acompanhar um documentário produzido pela CNBB com uma profunda abordagem sobre a campanha da Fraternidade 2016, com o tema Casa Comum, Nossa Responsabilidade e o lema Quero ver o direito brotar como fonte e correr a justiça qual riacho que não seca. A campanha irá discutir e propor soluções para um dos mais graves problemas do Brasil, a falta de saneamento básico. A situação do saneamento básico no Brasil é muito ruim. Historicamente, foi das áreas da infraestrutura que ficaram mais esquecidas ao longo das últimas décadas, né? Hoje nós não temos coleta de esgoto nem para metade da população brasileira.
O que não dá para entender é que um país que consegue fabricar aeronaves da mais alta qualidade, a aeronave que hoje ela tem um mercado no mundo inteiro, ela desbanca as aeronaves da França e do Canadá. Um país que é capaz de produzir veículos, carros de altíssima tecnologia embarcada. Ele precisa ser capaz de resolver um problema que é muito simples. 2 dias atrás eu estive em São Paulo, andando de carro ali na Marginal Pinheiros. Aquilo é um atestado da nossa incapacidade, da nossa incompetência de gerar política pública que não permita que esgoto in natura seja despejado em um manancial, que é o Rio Pinheiros ou que é o Rio Tietê. Não dá para pensar. A cidade mais rica do nosso país apresenta um cartão postal lastimável. Estamos vivendo uma esquina ideológica que é muito perigosa para o futuro da humanidade, que é a ênfase no consumo, no progresso, no desenvolvimento, na concentração financeira, e tudo isso tem um custo. A conta é paga principalmente pelas pessoas mais vulneráveis, porque a natureza está se degradando. Há uma longa tradição nos últimos séculos de tentativa de domínio sobre a natureza por parte do ser humano, e nós acabamos de nos acostumar em explorar a exaustão os recursos naturais. E estamos, com isso, colocando em risco a própria sobrevivência da humanidade e de toda a natureza. Se tiver uma criança nos Estados Unidos, que nasce, tem que ter aquele monte de fralda aqui também, né? E isso e aquilo consome o equivalente a 90 crianças na Índia. Tá? Então, quando você diz assim, a explosão demográfica, se suprimir 90 crianças na Índia, equivale a suprimir uma nos Estados Unidos. A gente tem que olhar, não é quantas crianças nascem, é quanto de consumo está vinculado, consumo de energia, consumo de fralda, consumo de água, consumo de tudo. Então nós montamos uma sociedade que o planeta não suporta. Foi feito para ser um país, foi feito apenas para ser explorado. Oikos é casa. Oikomene, de onde vem a palavra ecumene ou ecumênico, é a casa comum. Então, o planeta é a nossa casa comum. Nós precisamos cuidar do planeta. A gente cuida quando a gente cuida da nossa própria casa, quando a gente cuida da rua na qual a gente mora. Tudo precisa ser cuidado. E nós temos a responsabilidade, enquanto pessoas, enquanto indivíduos, enquanto filhos e filhas de Deus, de cuidar desse bem maior, que é o planeta, é a terra que Deus nos deu como casa para habitar. O texto de Amós entrou justamente por causa da temática do direito e da justiça que esse texto aborda. Porque muitas vezes a gente pensa que dar o testemunho do amor de Deus é fazer grandes celebrações, é fazer grandes reuniões, é fazer grandes momentos de oração. Tudo isso faz parte, só que o central para o testemunho público de nós cristãos e cristãs, ou de alguma pessoa que assuma sua pertença religiosa,
não são tanto essas grandes celebrações, mas são sim a ação que elas podem fazer como um testemunho público, que é sempre uma resposta do amor incondicional que Deus tem para nós. E essa é uma das dimensões que o profeta Amós aborda. Então, quando ele diz buscar, quero ver o direito brotar como fonte, correr a justiça qual riacho que não seca, o profeta está justamente nos chamando a atenção para o que é prioridade para o nosso testemunho público enquanto cristãos e cristãs. A importância de a gente refletir sobre o tema casa comum, nossa responsabilidade, ele cai no momento em que a nossa sociedade ela está polarizada, onde nós não nos encontramos mais, é muito eu, é muito individualismo, e nós refletimos sobre a nossa casa, onde todos nós queremos viver bem, com qualidade, com justiça, é fundamental e é oportuno. A campanha ecumênica, na experiência das últimas 3, essa vai ser a 4ª, ela é sempre um momento, uma oportunidade para aprofundarmos essa relação de sermos comum, de trabalharmos juntos e, sobretudo, de pensar a vida a partir e para além do quadrado das religiões, da igreja, mas sim de aprofundar a relação de transformação de vida conjunta. A teologia da criação une até pessoas que não têm fé, mas que têm boa vontade, porque todos vivemos na criação de Deus. Nós podemos dar uma intenção especial a partir da nossa fé, mas ao mesmo tempo podemos dar as mãos a todas as pessoas de boa vontade, de todos os credos, de todas as igrejas, para assumirmos juntos esta responsabilidade pela casa comum. Como falou o apóstolo Paulo, na carta dele aos Hebreus, falou dizendo: seja constante o amor fraternal. Então, nós estamos unidos aqui para unificar nossa luta espiritual para a fraternidade. Water is one of the most important gifts of God. Without water, we will die after some hours, some days. We all need clean water, and it should not be seen as a property of somebody who can have it and only for themselves or sell it only to others. So this access to water should be a very basic right of everybody, both as Brazilians, but also worldwide. É bom sempre ressaltar a importância das parcerias que temos na realização desta campanha da fraternidade ecumênica. A Miserior, por exemplo, ela é uma contribuição e uma parceria internacional, porque ela é a organização dos bispos católicos alemães, né, que integrou-se no nosso projeto e tem nos apoiado e nos ajudado muito. Pela primeira vez na história da Miserior, estamos organizando uma campanha de fraternidade ecumênica junto entre a Alemanha e o Brasil. E tem várias razões e motivos. O primeiro motivo é que o paradigma norte-sul está se dissolvendo. Percebemos que tem periferias no mundo inteiro. Outro argumento é que as Nações Unidas convidam as igrejas mundiais de dar uma contribuição e dar pistas para solucionar as grandes questões da mudança climática, da riqueza, pobreza. E outro motivo é que queremos dar uma contribuição para a nossa casa comum. Miserior é uma organização da Igreja Católica da Alemanha, fundada em 1958, com o objetivo de lutar contra a fome e suas raízes e para sacudir a consciência dos poderosos. E nós trabalhamos em mais de 92 países, com a atitude de compaixão, com a atitude de proximidade, sobretudo para com os pobres. E em Brasil, os nossos maiores parceiros são a CPT,
o CIMI e a Caritas. Essa campanha nos possibilita a não só pensar e refletir, mas ter atos concretos de solidariedade, né? E um desses atos, por exemplo, é justamente a coleta que é feita, onde se compõe um fundo de solidariedade. Esse Fundo Ecumênico de Solidariedade vai apoiar projetos em todo o Brasil, são pequenos projetos, mas voltados para o tema da campanha. E se nós conhecemos o nosso país e conhecemos todos os problemas que a gente ainda enfrenta com a falta de saneamento em todas as suas dimensões, tanto na área urbana como na área rural, então a gente sabe que tem muitos projetos para serem apoiados, tem muitos grupos que precisam desse apoio. Um tema em comum é sem dúvida um momento importante para caminharmos juntos, na reflexão e também no desenvolvimento de ações concretas. E construindo dignidade a partir do desafio de trazer o saneamento, a água potável para todas as pessoas. Gente, essa campanha da Fraternidade Ecumênica é nossa. Vamos fazer dela mais nossa ainda, participando. Saneamento básico e casa comum. Direitos básicos do ser humano. Direitos que têm que ser preservados, têm que ser mantidos. Então eu convido você a fazer parte dessa campanha. Vem fazer parte disso. Começou na última sexta-feira e vai até o próximo sábado, dia 12, a novena em honra a Santa Luzia. Uma extensa programação está sendo desenvolvida. A coordenação da novena é da Associação Santa Luzia. O diretor da instituição e um dos coordenadores da novena, João Bosco da Mata, falou sobre esta grande celebração. Todos os anos a gente realiza a novena em honra a Santa Luzia e essas celebrações é feita na própria entidade. E isso com o apoio, né, da paróquia São Judas Tadeu, que hoje o pároco é o Padre Juca. Do dia 4 ao dia 12, a gente faz a novena com missas, com padres, diáconos e ministros de Eucaristia que vêm colaborando com a gente. E no dia 13 de dezembro, que é o dia da festa, né, que a gente comemora o dia de Santa Luzia. Nesses dias da novena, a gente faz a missa e faz uma reflexão, né, da vida do santo, né, como o santo, porque ele chegou à santidade. E a gente, né, pede a comunidade, convida, porque é uma participação muito boa, porque nesse período a paróquia São Judas Tadeu não tira toda a atividade da paróquia e é voltada toda essa atividade para dentro da Associação Santa Luzia. Acho que é um momento bom, né, de reflexão e as pessoas verem, né, como hoje se mantém e como funciona a entidade que é a Santa Luzia. Em que horário vai acontecer? Todo mundo pode participar? É aberta à comunidade, né? E eu acho que todo mundo deve participar. De segunda, durante a semana, às 19h30, de segunda a sábado, aos domingos às 10 horas da manhã. A gente faz 10 horas da manhã porque à noite tem missas na paróquia para não se concorrer. E fechando o primeiro bloco da nossa igreja, vamos hoje à Semana do Papa com a Aline e Júlia. Olá, Ana Paula, vamos saber agora o que o Papa Francisco fez essa semana.
Após abrir a Porta Santa e inaugurar o Jubileu da Misericórdia na República Centro-Africana, na noite do último domingo, o Papa deu início à vigília de oração para a missa que encerrou a sua visita à África na manhã da segunda-feira. O Papa, antes de confessar alguns jovens que estavam na Catedral de Nossa Senhora, discursou de improviso a multidão que o aguardava diante da igreja para, ao final, enviar os jovens da África. Ele falou sobre a estrada que lhes é proposta neste momento difícil de guerra e divisão, a estrada da resistência. Segundo o Papa, fugir dos desafios da vida jamais é uma solução. É preciso resistir, pois quem foge não tem coragem de dar a vida, disse Papa Francisco. Papa Francisco inaugurou oficialmente o Ano Santo da Misericórdia na República Centro-Africana, ao abrir no início da noite de domingo, 29/11, a Porta Santa na Catedral de Nossa Senhora da Conceição de Bangui. O Papa disse que nesta terra sofredora estão todos os países que viveram a cruz da guerra. E no dia 30 de novembro, o Papa Francisco cumpriu a terceira e última etapa de sua 11ª viagem apostólica internacional, a primeira do pontífice ao continente africano. O Papa disse aos centros africanos que cada um deles é chamado a ser, com a perseverança da sua fé e com o seu compromisso missionário, artesão da renovação humana e espiritual do seu país. Francisco os convidou a se comprometerem na construção de uma sociedade mais justa e fraterna, onde ninguém é abandonado. Essa foi mais uma semana do nosso querido Papa Francisco. Obrigada, Ana, e nos encontramos na próxima semana.